Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FG Tech e hoje eu tô aqui pra falar do mouse PCIe Lycan, que é um mousezinho que já conta com retroiluminação RGB e vários botõezinhos de configuração extra. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Galera, como sempre, vamos começar então falando pela parte da frente da caixa, tá? Onde de cara então a gente já encontra o layout do nosso mouse aqui, né? O desenho dele sendo exibido aqui. Inclusive eles destacam a parte em que é retroiluminada aqui, que eu achei bem bacana. O efeito do LED que eles utilizaram aqui, né, o rastro que ele faz aqui e aqui embaixo, achei bem legal, tá? Aqui em cima a gente tem o logotipo da PCIe, aqui a gente tem um logo informando que ele é um mouse RGB, né, ou seja, ele é com várias cores personalizáveis. E abaixo a gente também tem aí o fato de que ele possui pesos ajustáveis, isso é bem legal. Ele conta com 5 pesos de 5 gramas, tá? E até já deixando aí dito pra vocês, o peso máximo desse mouse aqui, com os 5 pezinhos inclusos ali, é de 168 gramas, tá? Enquanto que se a gente tirar todos os pesos dele, então, ele vai ficar com um total de 143 gramas. O que eu particularmente acho bastante, tá? Eu particularmente usaria com 2 pezinhos, tá? Porque pra mim, a média de mouse ideal aí tem que estar mais ou menos entre 150 gramas. Então, eu achei bem bacana mesmo, tá? Achei o peso dele bem legal. Aqui a gente tem então o nome dele, que é o Lycan, né? Aqui a gente tem algumas informações dele, né, sendo exibidas aqui embaixo, por exemplo, que o sensor dele é um sensor laser, tá? Não é óptico. Aqui a gente tem 13 botões configuráveis e o fato de que a gente pode configurar até 4 perfis nele. Aqui a gente tem o máximo do sensor dele, que o sensor dele atinge no máximo até 8200 dpi, tá? E na parte de trás aqui, então, a gente encontra o layout do mouse sendo exibido aí em outro ângulo. E aqui sim a gente consegue ver aí, por exemplo, aqui os pesos dele, né? Sendo mostrados aqui, os pesos dele encaixados aqui. Aqui a gente tem, por exemplo, ele nos informando a iluminação aqui no logo, né? Aqui é a iluminação que nos indica o ajuste de DPI que a gente está usando no mouse. Aqui a gente consegue ver vários botões, né? 8 botões laterais ao todo aqui para a gente configurar no dedão aí. Depois a gente tem 2 botões ali abaixo do scroll, tal. Tudo isso aqui eu vou ir falando durante o vídeo, beleza? Então vamos abrir aqui a caixa e ver o que acompanha o produto aí. Então pessoal, já com todos os componentes aí fora da caixa, tá? O primeiro item que a gente encontra aqui então é um CD para instalação dos drivers. Apesar de que eu não recomendo para vocês utilizar o CD, baixem direto através do site da PCIe ali, que tem o link para download dos drivers atualizados, tá? Aqui a gente tem o manual do usuário, até um manual bem completinho, tá? Bem feitinho, achei bem legal. Aqui ele nos indica direitinho como a gente fazer as configurações do mouse, desde cor até as configurações dos botões, inclusive nos informa também como fazer a troca dos pesos aí. E aqui então a gente já tem o nosso mouse em mãos, tá? Vamos começar então falando do cabo dele. Ele conta com um cabo de 1,80 m de nylon, tá? De malha trançado, que é bastante interessante, ajuda aí numa maior resistência para o produto, né? A longo prazo. Na construção dele também, ele conta com switch on-ROM nos cliques principais, o que é muito interessante para quem não tá ligado aí. On-ROM fabrica os melhores interruptores de mouses hoje do mercado, tá? E o sensor dele é um sensor Avago ou Aveigo, cara, nunca sei como é que fala, mas beleza, vamos falar que é Avago então. Então é um sensor Avago 9800 a laser, com capacidade de até 8200 dpi e tempo de resposta de 1 milissegundo, ou seja, é um sensor muito top, tá? É um sensor muito bom mesmo. Então para quem curte precisão e tudo aí, realmente é o que a gente indica, tá? Aqui na parte de baixo dele a gente conta com essas superfícies de Teflon, tá? São 5 superfícies deslizantes aqui para nos ajudar a utilizar o mouse tanto no mousepad quanto em qualquer outra superfície. E aqui na parte de baixo é onde a gente vai encontrar os pezinhos, tá? Inclusive é bem fácil de tirar, a gente só remove ali, né? Ele tem aquela partezinha ali que a gente desencaixa que nem aqueles controles com pilha e tal. E aqui então a gente tem os nossos 5 pezinhos de 5 gramas, tá? Que para remover é só puxar, tá? Opa, caiu aqui. Para remover é só puxar, eles ficam dentro desses buraquinhos aqui, tá? A gente tem que dar uma forçadinha ali na hora de puxar e ele sai tranquilamente, tá? Então, galera, falando um pouquinho mais aí sobre a construção do mouse, tá? Vamos falar então sobre o material que foi utilizado nele. Ele é todo feito aí em plástico resistente com essa estrutura em cima aqui em silicone, tá? Então a gente tem essa base aqui em silicone, tanto em cima quanto dos lados aqui, tá? Com exceção dos botões, obviamente. Então, do lado direito, do lado esquerdo aqui, toda essa superfície feita aí em preto fosco nesse material antiderrapante aqui, bem legal, tá? Só lembrando vocês aí, conforme eu já disse em alguns vídeos, para quem quer comprar mouse aí que utilize esse material aqui, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque esse material aqui, apesar dele ser muito mais bonito que o padrão, muito mais confortável de usar e também ter o caso dele não ser muito fácil de derrapar na mão, com o tempo pode ser que, se vocês, por exemplo, utilizarem muito o mouse com a mão suja aí, com a mão engordurada e tal, com o tempo vai começar a manchar, vai começar a descascar, vai ficar uma nojeira isso aqui. Então,
para quem quiser comprar mouses, como no estilo desse daqui, que é feito com esse material, tenham um pouco mais de cuidado com esse produto, tá? Porque ele é um produto que exige um pouco mais de cuidado. Mas, em compensação, a gente tem um produto bonito pra caramba, né? Como é o caso desse mouse aqui. No scroll dele, então, a gente tem um scroll que é tudo feito em plástico, tá? É um plástico transparente para que o LED dele se sobressaia através do scroll. A gente tem, então, aqui no revestimento do scroll, então, esse revestimento em borracha antiderrapante, tá? Inclusive é texturizada aqui, para que a gente consiga passar o scroll direitinho. E logo abaixo do scroll, então, a gente encontra dois botões para configuração de DPI. Inclusive, a gente encontra o logo deles aqui, né? Um símbolo de mais e um de menos, que é para configurar, obviamente, DPI para cima ou para baixo. A gente também pode trocar isso aqui depois, acredito que no software a gente pode trocar isso aqui para fazer a troca de perfis, que eu preferia, por exemplo, fazer a troca por perfil e atribuir DPI para alguns desses botões. Ele tem 8 botões laterais, tá? Todos são numerados, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 e tal. E aqui do lado, logo acima aí dos nossos botões laterais, a gente tem 4 LEDs que vão indicar os 4 níveis de DPI que a gente vai configurar. Então, vamos supor que a gente coloque o DPI mais baixo, ele vai acender um LED só. No segundo nível de DPI, ele vai estar com 2 acesos. No terceiro, 3 e no quarto, todos acesos ali. Então, isso é bem interessante para que a gente tenha uma noção de qual nível de DPI a gente está utilizando em tempo real ali no mouse. Então, agora eu vou partir para o software ali e ligar ele na máquina e mostrar para vocês como ele vai se comportar no software e o que a gente pode fazer de alterações, tanto de iluminação quanto de configuração. Então, galera, já com o software aberto aqui na máquina, tá? E o mouse ligado no PC, obviamente, vou mostrar aí para vocês então as alterações que a gente pode fazer via software, beleza? A gente tem então aqui uma interface bem simples de mexer. Vamos começar aqui pela primeira aba, tá? A gente tem 3 abas aqui, vamos começar pela primeira. Na primeira então, a gente tem a configuração dos nossos botões, tá? Inclusive o nome da primeira aba aqui tá como macro, mas eu acho que deveria ser configurações de teclas ou alguma coisa do tipo. Mas beleza, isso não tem nada demais. Então aqui a gente tem um indicador com uma letra em cima de cada tecla e depois a gente tem um indicador com os números daí nas teclas laterais. Por exemplo, aqui a tecla A é o meu clique esquerdo e o interessante nesse mouse é que eu posso alterar a função do clique esquerdo dele. Então se eu quiser, por exemplo, atribuir uma macro, daí ele vai me levar para o gerenciador de macro, né? Posso colocar uma função multimídia, alternar DPI, comandos básicos aí, né, do Windows. Mais alguns comandos do Windows, depois eu tenho clique, menu, clique com scroll, avançar, voltar, ajuste de precisão, clique duplo, triplo, disparo, atalho, botão desligado, scroll para cima e scroll para baixo. Então eu tenho todas essas opções para ser configuradas em todos os botões, tá? Aqui também, nesses aqui também. Então em todos eles aí eu tenho todas essas opções que eu posso configurar nesses botões, tá? Então a gente totaliza aí 8 daqui, né? Mais 5 daqui, então a gente tem realmente 13 botões configuráveis, tá? Porque dessa maneira a gente consegue configurar o botão do clique esquerdo. Não são todos os mouses que nos permitem configurar o clique esquerdo, tá? Então pesquisem bem isso antes de vocês comprarem, caso vocês queiram fazer essa alteração aí. Aqui embaixo do mouse, então, do layout do mouse, né, a gente encontra os nossos perfis, tá? A gente pode gravar até 4 perfis no mouse. Inclusive aqui a gente pode atribuir um nome a esses perfis, tá? Aqui depois eu crio um perfil se eu quiser. Então aqui na segunda aba é a nossa aba de performance, tá? Aqui na aba de performance é onde a gente vai configurar o DPI do mouse. Então aqui eu tenho nível 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então são 6 níveis de DPI do mouse. Inclusive eu já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui na lateral do mouse ele tá no nível 2. Se eu botar, por exemplo, ele não vai alterar no software em tempo real, tá? Só pra avisar vocês. Mas então aí, ó, nível 1 acende esse primeiro LED, nível 2 o segundo, nível 3 o terceiro, nível 4 o quarto, nível 5 aí ele acende os 2 primeiros LEDs e no nível 6 os 2 últimos LEDs, tá? Então eu vou deixar aqui de volta no segundo onde ele estava, que fica melhor para mostrar aqui para vocês. E eu posso atribuir então aí, por exemplo, se eu colocar aqui no nível 1, o nível 1 já está atribuído aí com 950 dpi, tá? Nível 2 já está atribuído com 1600, o 3 com... Bom, e isso aí adiante, tá? A gente pode mexer do jeito que a gente quiser. E uma coisa bem interessante, ele tem até uma precisão bem legal, ele vai pulando de 50 e 50. Então se eu quiser configurar, por exemplo, 650, olha só, dá pra botar tipo 50 de DPI, cara, 50, é uma coisa muito absurda. É muito legal. De 200, posso botar 250, 350. Então tem gente aí que vai ter uma precisão muito bacana, principalmente para quem joga FPS. Outra coisa legal é que a gente pode habilitar a regulagem independente dos eixos, né? Então se eu colocar aqui, eu posso mexer só no Y, só no X, do jeito que eu quiser, o que é bem bacana, tá? Logo abaixo então eu tenho a minha regulagem de aceleração do mouse, onde eu posso atribuir do 0 até o 10, isso aqui é bem simples de mexer, só mexer a barrinha que ele já vai alterar. Depois eu tenho a minha taxa de retorno, onde eu posso mexer aqui
125, 250, 500 ou 1000 Hz, tá? Lembrando que todas as alterações do mouse não são feitas em tempo real, todas elas, independente de ser iluminação, macro ou performance, a gente tem que clicar no salvar aqui para que seja aplicada a alteração, beleza? LED aqui então, a gente tem somente algumas opções de LED aqui, ele é até bem simples assim, né? Mas beleza, isso aqui não tem, é só iluminação mesmo. Vamos começar então pelo controle de brilho. No controle de brilho, eu posso deixar aqui no desligado, no padrão, no fraco ou no forte. Onde ele estava aqui é no forte, eu já deixei no forte para poder mostrar para vocês aí como fica a iluminação dele na cor máxima possível. E aqui em cima então é onde eu vou encontrar o meu modo de iluminação do mouse, né? Então eu tenho somente dois. Eu posso selecionar uma cor estática ou o ciclo de cor. Nesse caso, está ativado o ciclo de cor e o controle de pulso no rápido. E aí acontece isso aqui que vocês estão vendo, ó. Ele vai pulsando aí, né, entre as cores RGB do mouse. Na RGB, na verdade, não, são as cores que estão selecionadas ali, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. Então ele vai ficar alternando entre essas 8 cores, mas o legal é que a gente pode alterar essas 8 cores, né? Depois eu posso mexer nesse controle de pulso e colocar ele desligado, e se eu colocar aqui em salvar, ele vai ficar piscando, ele não vai ter o pulso entre as cores, ele vai piscar de uma maneira sólida, como vocês podem ver aí. Então se vocês preferirem aí, ao invés da gente deixar o ciclo de cor, eu posso deixar somente uma cor, tanto da maneira estática quanto da maneira pulsando, né? Então é simplesmente desativar o ciclo de cor aqui e selecionar qual cor que eu quero que fique ou estática ou pulsando. Por exemplo, colocar o verde aqui, vou deixar o brilho no máximo, tá? Sempre o brilho no máximo, que se é para ter LED, então deixa no máximo. E aí o controle de pulso eu vou deixar desligado. Então vocês podem ver que ele vai ficar na cor estática. Só esperar um pouquinho que ele está salvando. Pronto. Vocês podem ver que ficou no verde estático aí, né? Ele não vai fazer nada de pulsação nem nada. Agora, se eu chegar aqui e botar no rápido, por exemplo, e aí ele entra então no modo de pulsação, tá? Somente na cor verde. Então é bem simples. Para ativar o RGB é só ativar o ciclo de cor. Para desativar, eu desativo e seleciono a cor que eu quero que ele fique aí, ou pulsando ou estático. Bom, então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Se vocês realmente gostaram do vídeo, deixem um like ali embaixo que fortalece bastante o nosso canal. E se quiserem continuar acompanhando o nosso conteúdo, se inscrevam no nosso canal ali embaixo. Valeu e até a próxima!